Quero dar um bem-vindo especial à dona Ingrid, a mãe do Gilson, está conosco hoje. Primeira vez? Já veio várias vezes, né? Que bom. Seja bem-vinda mais uma vez, então. Deus abençoe. Amém? Mais alguém nos visita pela primeira vez? Tu não é a primeira vez? Hoje é a primeira vez. Quem tem a primeira vez hoje aqui? Então. Então sejam bem-vindos. Amém, queridos? Queridos, a mensagem hoje é uma defesa da nossa fé. Sem fé ninguém se aproxima de Deus. Sem fé ninguém fica de pé. A Johan lá atrás também, bem-vindo. A família veio hoje. Legal. Então, queridos, sem fé ninguém fica em pé. Nós vivemos pelo que nós cremos e nós até morremos pelo que nós cremos. Todas as nossas atitudes, todas as nossas ações, elas são reflexos daquilo que nós acreditamos, nossas crenças, nossos valores, da percepção que nós temos de quem Deus é e de quem nós somos também. Agora nós temos que entender que Deus não é culpado se nós cremos errado, certo? Por isso que a nossa fé, ela precisa estar fundamentada no quê? Aonde? Em Cristo, na Bíblia, na Palavra de Deus. A nossa fé deve estar baseada, deve estar fundamentada na Palavra de Deus. E esse é o grande problema. Tem pessoas que creem, mas creem errado, porque tem uma fé que não está fundamentada na Palavra de Deus. Então, queridos, eu devo crer no que a Bíblia diz que eu devo crer. Amém? Então diga assim: eu devo crer no que a Bíblia diz que eu devo crer. E eu devo ser o que a Bíblia diz que eu devo ser. E eu devo ter o que a Bíblia diz que eu devo ter. E eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Se a gente entender isso, queridos, uau, que vida que nós vamos ter de fé. Porque nós vamos viver a plenitude daquilo que Deus tem como propósito para as nossas vidas. E aí começa um grande problema, porque muitas pessoas não conhecem a respeito da vontade de Deus para muitas áreas da sua vida. Agora, não é de hoje que muitos se dizem cristãos, mas não conhecem a Bíblia, não conhecem as Escrituras, não vivem aquilo que a Bíblia ensina, o que Jesus ensinou, o que os apóstolos ensinaram. E não é de hoje que muitos até rejeitam alguns ensinos bíblicos. Queridos, se há algo na Bíblia que você não gosta, o problema não está nela. O problema está em você. As verdades bíblicas, elas são inegociáveis. Já no início da cristandade, nos primeiros séculos já, queridos, havia uma discussão em torno de algumas verdades bíblicas, e a igreja se viu na necessidade de criar um padrão de fé, aquilo que nós chamamos hoje de credo apostólico, porque alguns criam de uma maneira, outros criam de outra, algumas heresias vinham surgindo, algumas distorções dos ensinos de Cristo e dos apóstolos estavam permeando a igreja, e surgiu então a necessidade de se criar um padrão de fé, um resumo das principais crenças, para que a igreja não se desvirtuasse. E assim nasceu aquilo que nós conhecemos como o credo apostólico. Esse texto inicial, ele não foi redigido pelos apóstolos, mas ele foi chamado de credo apostólico porque nele consta uma síntese, um resumo de tudo aquilo que os apóstolos e Jesus ensinaram. A primeira formulação deste credo
esse credo apostólico, ele é datado do ano 325, depois de Cristo, é óbvio, no concílio de Nicéia. E no ano 381, então, ele foi revisado e aceito. Então, desde então, ele é amplamente aceito pela cristandade, pela igreja, tanto católica, quanto ortodoxa, anglicana e protestante. Quem aqui que não sabe de cor o credo apostólico? Se alguém dá uma sopradinha, o pessoal vai atrás, né? Vamos tentar? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Amém? Amém. Uma salva de palmas para nós, né? Queridos, uma outra palavra varia por causa das evangélicas, é católico, né? Santa Igreja Cristã, Santa Igreja Católica, no corpo ou carne, mas desceu ao mundo dos mortos, desceu ao Hades, desceu ao inferno, desceu... Algumas palavras ou outras são usados sinônimos, mas em si o credo é o mesmo. Queridos, o credo, ele é um compromisso de fé do verdadeiro cristão. Esse credo, eu estava lendo um pouquinho a respeito dele, ele era muito usado antes do batismo. Que legal isso, não é? Antes da pessoa descer as águas do batismo, ela fazia essa profissão de fé. Vocês entenderam que esse credo, assim como nós declaramos, ele não está na Bíblia, ele não foi escrito pelos apóstolos, mas eles redigiram, anos depois eles fizeram esse resumo, onde colocaram essas principais verdades, e que coisa fantástica, os crentes do passado, eles sabiam naquilo que eles criam. E hoje, irmãos, há uma confusão muitas vezes, porque muitas pessoas também se dizem cristãs, mas não conhecem as verdades fundamentais da fé cristã. Como era bom quando as pessoas sabiam de cor falar esse credo. Os mais antigos aqui eu vejo que sabem de cor, mas vai pedir para os mais novos hoje falar esse credo de cor, como foi falado aqui, para ver se sabem. As pessoas muitas vezes elas não conhecem as coisas mais básicas da fé. Não sabem responder. As pessoas lá fora perguntam, no que você crê? Vamos ver um pouquinho a respeito disso hoje. O que nós cremos, qual é o nosso DNA como igreja? Nosso DNA como cristão. O credo começa dizendo, eu creio. Esse é o primeiro bem do verdadeiro cristão, eu creio. Sabe que sem fé ninguém pode se dizer cristão. Que a salvação é por meio da fé. É graça de Deus. Sem fé ninguém pode dizer eu sou cristão. O crer nos leva a mudar a nossa forma de viver. Quando você passa a crer em Cristo, a crer em Deus, você passa por uma transformação na maneira como você interpreta a vida, como você vive, como você sente, como você age. Tudo é transformado, tudo leva você a uma transformação. Nós cantávamos muito uma canção que dizia, porque eu creio, eu sou feliz. Porque eu creio, eu sou feliz. E eu puxei essa frase porque eu achei legal dizer isso. Porque eu creio, eu sou feliz. Ou seja, você crê e você é feliz. Você crê, você canta, porque você
descansa, porque você confia em Deus, porque você sabe quem é Deus. Você conhece as promessas de Deus, você pode sempre esperar o melhor. Porque eu creio, eu sou feliz, mas eu creio em quê? Vamos começar todo o credo de novo agora. Eu creio em Deus Pai. Diz o nosso credo que Ele é todo poderoso, Ele é criador do céu e da terra. Você crê, amém? Amém. Você crê, mas tem quem não crê. Tem gente que não crê em Deus. Tem gente que não acredita em Deus. Mas se não houvesse Deus, não haveria ateu. Não é? Mas tem gente que não acredita em Deus, mas acredita em político. Você acredita nisso? Tem gente que não acredita em Deus, mas acredita em horóscopo. Acredita em alienígena, acredita num monte de coisa, mas não crê em Deus. Você pensa que isso é de hoje? O salmista, o Salmo 13 já dizia, o 13 versículo 1 ele dizia, o insensato diz em seu coração, não há Deus. O tolo diz em seu coração, não há Deus. Quer dizer, todas as verdades que nós cremos, a primeira dela é, eu creio em Deus Pai. E quem nos ensinou a chamar Deus de Pai foi o Senhor Jesus. Na própria oração do Pai Nosso, diz, Pai Nosso que estás no céu. Jesus nos ensinou a chamar esse Deus poderoso, esse Deus Criador de Pai. Agora, quando a gente fala de Deus, a nossa visão de Deus, ela deve corresponder à visão bíblica. Aquilo que Deus descreve em sua palavra, e Deus diz em Isaías 45:5, eu sou o Senhor, e não há nenhum outro, além de mim não há Deus, só o Senhor é Deus. Então nós cremos nesse Deus Criador do céu e da terra, nós cremos nos atributos que a palavra de Deus fala a respeito de Deus, que Ele é soberano sobre todas as coisas, que Ele é o Criador, do nada Ele fez todas as coisas, Ele fez a matéria, Ele fez os animais, Ele fez o homem, Ele fez os anjos, Ele fez as coisas visíveis, Ele fez as coisas invisíveis. Ele é o Criador de todas as coisas, antes dele nada existia, ele sempre existiu, ele é eterno, ele não tem começo, jamais terá fim. Ele é onipotente, onipresente, onisciente. O que quer dizer isso? Que Deus é todo poderoso, ele pode fazer todas as coisas, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, ele conhece todas as coisas. Isso na prática, o que significa para nós? Que ele... soberania, Ele conhece o que você está pensando agora, essa é a onisciência de Deus, Ele sabe o que você pensa, Ele sabe o que você sente, você está feliz, Ele sabe, você está triste, está angustiado, Ele sabe, isso é a onisciência de Deus, e você pode pensar que está sozinho, mas Deus está presente por causa da sua onipresença, Ele está em todos os lugares, em todos os espaços, e se você pensa que não tem saída, Ele é onipotente, Ele pode todas as coisas, Ele pode fazer o impossível, Ele pode mudar qualquer situação. Você está entendendo como é bom crer nesse Deus, ter essa fé? Eu ando com Deus, que é o Criador de todas as coisas, que é o único Deus verdadeiro, que sempre existiu, e não importa o momento que eu estou passando, não importa o que as minhas emoções me dizem, ou que as pessoas me digam, eu sei que Deus me conhece, eu sei que Deus sabe o que estou sentindo, eu sei que Deus está comigo, e sei que Deus pode mudar essa situação. Essa é a fé. Por isso que o crente pode louvar em todo o tempo, porque ele sabe, ele crê nesse Deus. Eu creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Aleluia! Crer em Deus significa conhecer a grandeza e a majestade de Deus. Aleluia! Vamos adiante. Eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso e creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Eu gosto de João 13,16, que é um resumo do Evangelho. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, o Filho unigênito, para que todo aquele que nele pareça, para que todo aquele que nele crê,
não pereça, mas tenha a vida eterna. Queridos, quem é Jesus? Isso é algo fundamental da nossa fé. Jesus não é um anjo. Jesus é o Filho de Deus. João sabia quem era Jesus. Ele escreveu a respeito de Jesus, ele andou com Jesus. O anjo Gabriel sabia quem era Jesus, anunciou a Maria, os discípulos sabiam, até os demônios sabiam e tremiam a respeito de Jesus, que sabiam que ele era o Filho de Deus. Agora, você acredita que Jesus é o Filho de Deus? Tem gente que não acredita. João 3,18 diz assim: quem nele crê não é condenado. Olha como é bom crer na palavra de Deus, como é bom crer em Cristo. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê, já está condenado. Vocês estão vendo a importância de crer nisso que a gente está falando, queridos? Eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso e eu creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Quem crê nele não é condenado. Quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Aqui a questão é crer ou perecer. E tem gente que não vai perecer porque crê. Mas tem gente que por não crer no Filho de Deus vai perecer. É o que o Evangelho fala. Porque eu creio, eu sou feliz. Nós cantamos. Eu creio que Jesus foi concebido pelo Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Mateus capítulo 1, versículo 18 em diante, o capítulo todo fala a respeito do nascimento de Jesus, mas alguns versículos dizem assim, a partir do versículo 18: foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unisse, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José seu marido, um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em um sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho e você dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Naquele contexto, se você ler o capítulo todo, você vai ver que a pergunta de Maria ao anjo foi: pode uma virgem engravidar sem a participação de um homem? E a resposta do anjo para Maria foi: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Então esse nascimento milagroso de Cristo Jesus, ele nasceu da Virgem Maria. A Maria aceitou essa mensagem do anjo, ela gerou no seu ventre o menino Jesus, aquele que se tornou o Salvador do mundo. O Deus invisível se tornou visível em Cristo. Ainda hoje, Jesus nasce no coração de todo aquele que crê. O que mais nós cremos a respeito de Jesus? Que ele padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, que foi crucificado, morto e sepultado. Jesus morreu por nós. E a graça dele, o amor de Deus é tão grande que fica difícil até para nós compreendermos. Mas Mateus capítulo 27, a partir do versículo 21, fala que os principais sacerdotes, anciãos, entregaram Jesus a Pilatos para que ele fosse crucificado. Os judeus entregaram aos romanos o Senhor Jesus. E por ser a ocasião da Páscoa, eles podiam soltar um dos presos. E Pilatos perguntou: quer que vos solte a Barrabás ou a Cristo? E ali a multidão, incitada pelos fariseus, pelos saduceus, pelos religiosos judeus, começou a pedir que soltassem a Barrabás.
E Pilatos pergunta à multidão: e o que farei de Jesus chamado Cristo? E eles gritavam mais alto ainda: crucifica-o, crucifica-o. Na cruz, Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Tendo dito isso, Jesus expirou. Desceram o seu corpo no madeiro, envolveram num lençol e o colocaram numa sepultura cavada na rocha. Sim, mataram Jesus, sepultaram Jesus, mas o túmulo não pôde detê-lo. No terceiro dia ele ressuscitou, amém? E desceu ao mundo dos mortos e ressuscitou ao terceiro dia. A história mais triste é a morte de Jesus, mas a ressurreição de Cristo foi o dia mais feliz. A pergunta foi: por que procurar entre os mortos aquele que vive? Ou seja, nós não pregamos um Cristo morto, nós pregamos um Cristo que esteve morto, mas que ressuscitou e que está vivo. Essa é a diferença. Todos os demais líderes religiosos, eles morreram, e você vai encontrar mundo afora as suas sepulturas, mas a de Cristo está vazia, porque Ele ressuscitou, desceu ao mundo dos mortos e ressuscitou no terceiro dia. A descida de Jesus só pode ser entendida à luz da ressurreição. Jesus desceu do céu à terra, Jesus desceu ao mais profundo que qualquer ser humano poderia chegar. Jesus, do mais profundo abismo, subiu aos céus, como havia prometido lá dentro da cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A imagem da cruz, para todos nós, ela é desesperadora. A imagem da cruz é aterrorizadora, porque foi ali que o pecado matou o nosso Jesus. Mas a imagem do túmulo vazio é a imagem do triunfo, é a imagem da glória, de nós nos alegrarmos. Jesus ressuscitou, Ele venceu a morte, Ele venceu o diabo, Ele venceu o inferno, Ele ressuscitou. Na cruz, Jesus despojou todos os poderes e autoridades das trevas. Jesus triunfou sobre eles. Jesus desceu ao mundo dos mortos, onde a morte reinava. Jesus tomou a chave do diabo, a chave da morte e do inferno. Ele desceu a esse lugar chamado Hades, inferno ou mansão dos mortos, um lugar sem esperança, mas ele não ficou lá. Na cruz parecia que o diabo tinha vencido, mas Jesus entrou no quartel-general do diabo. Ele derrotou o diabo. Apocalipse diz que Jesus tem a chave da morte e do inferno. Não é o diabo que vai lançar alguém no inferno, é o próprio Cristo, o seu julgamento final. É Ele que tem a chave. Filipenses 2, 10, 11 diz: porque ao nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Se você crê em Cristo Jesus, você não precisa temer a morte. Amém, queridos? Hoje é um culto um pouco mais doutrinário, mas é necessário que a nossa fé seja bem fundamentada na Bíblia. Você não precisa temer o diabo, você não precisa temer o inferno, você não precisa temer a morte. Se você crê em Cristo, você é feliz. Amém? Então diga: porque eu creio, eu sou feliz. Amém? Será que a gente consegue achar essa música depois, Elton? Hein, Elton? Será que a gente consegue achar essa música depois na pasta ali? Porque eu creio, eu sou feliz, né? Você vai procurando, no final você não tem que cantá-la hoje, né? Vamos terminar o culto cantando ela, né? Quem não conhece, aprende. Queridos, esse é o centro da mensagem cristã. Jesus
morreu pelos nossos pecados, pela nossa culpa, a sentença de morte foi anulada, a porta do céu está aberta, a fonte de salvação foi aberta. Jesus entregou o seu corpo espontaneamente para a cruz, está consumado, e Jesus ressuscitou. Jesus é chamado a primícia dos que dormem, o primeiro que ressuscitou. Subiu ao céu, e está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Aqui fala do céu, o céu é real. O céu não é um sonho, não é uma utopia, não é a história da carochinha, o céu existe, o céu é real, o céu é onde Deus está, o céu é de onde Jesus veio a este mundo, o céu é para onde Jesus foi após a sua ascensão, a sua ressurreição, o céu é de onde Jesus virá para encontrar a sua igreja. Aleluia. O céu existe, ele é real. Quando não havia nada na terra, quando não havia nada na criação, o céu já existia. Deus criou os anjos antes do ser humano. O céu é o destino final dos salvos, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Hebreus 9:27, então, onde diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o quê? O juízo. Nós cremos que Jesus virá para julgar os vivos e os mortos. Quando Jesus veio a primeira vez, ele não veio para julgar. Ele veio para servir. Ele veio para, como Cordeiro de Deus, para tirar os pecados do mundo. Ele veio para a cruz. Mas a segunda vinda, a volta de Cristo, será para julgar. Ele virá como um juiz. Ele também não veio apresentar o reino? Oi? Ele também não veio apresentar o reino? Ele já trouxe o reino quando veio, né? Veio para o sacrifício. Ele veio já, arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus, o reino de Deus, já dizia João Batista, né? E esse foi o evangelho que Jesus trouxe, né? O reino de Deus já está em nós, dentro de nós, quando nós recebemos a Cristo, né? Ele é o rei desse reino, né? Nós somos súditos e servos desse rei. Aleluia. Nós vivemos já o reino de Deus, não na sua plenitude como viveremos um dia, né? Mas já pertencemos a esse reino que é o reino de Cristo. Deus nos tirou do reino das trevas, do domínio de Satanás, que é o príncipe desse mundo, e nos transportou para o seu reino de luz, esse reino de Deus, cujo Jesus é o rei. Chegará um dia em que grandes e pequenos estarão diante de Deus. Muita gente diz que acredita em Deus, mas vive como se ele não existisse. Diz que crê em Deus, mas vive fazendo o que dá na telha, o que dá na cabeça. Vive fazendo coisa errada, vive fazendo aquilo que gosta, não o que Deus quer. Mas um dia terá que olhar nos olhos de Deus. Ricos e pobres, reis, trabalhadores, aqueles que se dizem ateus, aqueles que creem, todos estarão diante de Deus. Esse dia a morte e o inferno terão que entregar os seus mortos. Porque eu creio e eu sou feliz. Por quê? Porque eu creio no Espírito Santo. Mateus 1,18, nós encontramos João Batista dizendo: eu batizo vocês com água, mas depois de mim virá aquele que batizará vocês com o Espírito Santo. Jesus anuncia aqui o Espírito Santo, as pessoas sendo batizadas, as pessoas recebendo o Espírito Santo. Pela Bíblia sabemos que em Atos 2 conta esse momento em que isso aconteceu. Se cumpriu a promessa de Jesus que disse: estarei com vocês todos os dias até o final dos... Como que Jesus está conosco todos os dias? Através do Espírito Santo. Esse é o Deus conosco, esse é Emmanuel. Por que a gente ora e tem resposta no nosso coração? Por que a gente está angustiado e ora e vem a paz? Por causa do Espírito Santo dentro de nós. O Espírito Santo habita em nós, ele fala com o nosso espírito. O apóstolo Paulo diz: vocês não sabem que vocês são o tabernáculo de Deus, que o Espírito Santo de Deus habita em vocês? Não é mais privilégio de profeta, de rei, de sacerdote,
como no Antigo Testamento. Agora, em Cristo, você tem o Espírito Santo. O Espírito Santo em você. Você crê nisso? Você acredita nisso? É o Espírito Santo em você que te regenera, que te santifica, que te transforma numa nova pessoa, que muda a tua maneira de pensar, de agir, de fazer as coisas. Faz de você uma nova criatura, ele te sela. O selo do Espírito Santo. Deus fala e você ouve. Você lê a Bíblia e Deus fala contigo. Deus te usa. O Espírito Santo fala através de você para anunciar a Deus as grandezas, as maravilhas de Deus. Pessoas querem saber mais de Deus, porque o Espírito Santo está falando através de você. Você ora e as pessoas são curadas. É o Espírito Santo, é a virtude, é o poder de Deus através de você. Eu creio no Espírito Santo. Ele nos capacita a viver uma vida fantástica. Ele nos regenera, nos faz nascer de novo. Eu creio, e porque eu creio eu sou feliz, eu creio na igreja cristã. A versão católica, eu creio na igreja católica, a palavra católica significa universal, sabia disso? Então, se eu falar eu creio na igreja católica, parece que eu estou falando de uma denominação. Se eu falar eu creio na igreja universal, parece que eu estou falando de uma outra denominação. Se eu falar que eu creio na igreja mundial, eu vou estar falando de uma outra denominação. Se eu falar que eu creio na igreja internacional, eu vou estar falando de uma outra. Se eu falar que eu creio na igreja da graça, eu vou falar de uma outra. Vamos parar com isso então. E vamos botar, eu creio na Santa Igreja Cristã. Amém? Aí ninguém pegou esse nome ainda, eu acho, não é? Eu creio na Santa Igreja Cristã, porque só tem uma igreja aos olhos de Deus. A igreja de Cristo, onde Cristo é o cabeça e a igreja somos nós, o seu povo, aqueles que são salvos, que entregaram a sua vida para Cristo, foram lavados no sangue de Jesus, nasceram de novo e estão no mundo inteiro. Esta é a igreja de Cristo, ela não tem placa, ela não tem nome. É a igreja de Cristo. Eu creio na igreja. Creio que a igreja ela não é uma pessoa, é quando os cristãos se reúnem, ali há a igreja. Quando 2 ou mais estiverem reunidos, ali está a igreja reunida. Por isso que aos olhos de Deus não pode existir igreja sem 2 ou 3. Ah, eu sou cristão, mas eu não acho importante, acho que não preciso congregar. Mentira! Precisa sim. Você não é igreja sozinho. Você não pode cumprir com o propósito de Deus sozinho. Todos nós precisamos congregar. Ovelha não anda sozinha. Primeira Pedro 2,9 diz, vocês são geração eleita. Olha o que nós somos, queridos. Eu sou tudo isso, Jesus. Amém? Glória a Deus. Olha só que coisa linda. Vocês são geração eleita. Vocês foram eleitos por Deus. Certo? Olha, escolhidos, eleitos por Deus. Um sacerdotes real. Sacerdócio no Antigo Testamento era só da linhagem do Arão, irmão de Moisés, dos levitas ali. Essa era só aquela tribo ali que podia servir. Não é todo mundo. Agora em Cristo, acabou o Antigo Testamento. Aqui Jesus falou, todos vocês são sacerdotes. No Antigo Testamento, o sacerdote é quem intercedia pelo povo. Hoje não tem mais nada disso. Quando Jesus morreu na cruz, queridos, o dia virou noite. Como está lá fora agora escuro? Assim virou. Às 3 horas da tarde. Escureceu. A terra se fendeu. Houve um terremoto. Até nos sepulcros, quem estava morto ressuscitou naquela hora. O véu do templo rasgou. Pensa que o véu é um tecido que nossas cortinas aí, queridos, precisaria alguns cavalos, 10 ou 12 centímetros de espessura, para aquele véu fendeu de cima a baixo, aquele que separava o lugar santo dos santos, rasgou. Aquele lugar que só o sumo sacerdote tinha acesso, não existe mais. Estava demonstrando que todos agora, nós somos uma nação de sacerdote. Todos nós temos acesso diante de Deus. Nós não precisamos de santo nenhum. Aleluia. Não precisamos de pastor nenhum. Aleluia. Não precisamos de apóstolo nenhum. Bispo, ou quem quer que seja.
Todos nós temos acesso à presença de Deus através de Cristo Jesus. Jesus abriu um novo caminho através do seu sangue. Basta que você no teu quarto ou em qualquer lugar dobre os seus joelhos e abra a sua boca em nome de Jesus. Você vai falar com Deus e Deus te aceita. O autor de Hebreus, no capítulo 11, 6, fala que aqueles que se aproximam de Deus devem se aproximar crendo que Ele é galardoador, recompensador daqueles que o buscam. Se aproximar com fé. Então a igreja é importante, a igreja é a menina dos olhos de Deus, a igreja é a noiva de Cristo. Cristo deu a sua vida para comprar um povo para ser sua igreja. Creio na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos. Ficou pela metade, 1 Pedro 2,9, né? Vocês, porém, são a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Quem é o povo exclusivo de Deus? A igreja, o povo cristão. Amém? Todo mundo levantou a mão lá atrás. Glória a Deus. Vou fazer a pergunta de novo então. Quem é o povo exclusivo de Deus? Amém? É nós. É a igreja. Comprada pelo sangue de Jesus. Pensa que alguém vai tocar. Para anunciar, para que Deus tem esse povo? Para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos a família de Deus. A igreja é formada por aqueles que creem no Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Somos todos membros uns dos outros. Fazemos parte do mesmo corpo. Amém, queridos? Amém. Ainda nós cremos mais no que? Na remissão dos pecados. Atos 13:38 diz: portanto, meus irmãos, quero que saibam que mediante Jesus lhe é proclamado o perdão dos pecados. Queridos, se Cristo não tivesse vindo, não haveria perdão dos pecados. Se Jesus não tivesse vindo e morrido, não haveria esperança, não haveria salvação. Não haveria igreja, não haveria Novo Testamento na Bíblia, não haveria perdão. Sabe o que é você ficar com uma culpa dia após dia, e mais um dia, e mais um dia? Você já cometeu algum pecado que você ficou com uma culpa e não pediu perdão logo para Deus? Todo mundo já, né? Passou às vezes um dia, horas, né? Se sentiu magoado, ofendido, ou fez alguma coisa errada. Um dia para o outro você fica, parece que envelhece, você murcha, teu semblante muda, os ossos doem, disse Davi, né? Agora tu imagina que ele diz assim, você viver debaixo de culpa uma vida inteira, sem esperança de mudar, sem paz. Assim seria a vida sem Jesus. Mas Jesus veio, Ele veio. Ele levou sobre si o nosso pecado. Foi o teu e o meu pecado que matou Jesus. Glória a Jesus. Mas Ele levou sobre si a nossa culpa. Isaías 53 fala de uma maneira fantástica sobre isso. Ele foi moído pelas nossas transgressões. Moído. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. O castigo que era para nós foi sobre Jesus. Pelas suas pisaduras nós somos sarados. O Pai aceitou o perdão dos pecados, o Pai aceitou o sacrifício de Jesus, o sacrifício cordeiro perfeito, Deus aceitou, e por isso nós temos perdão por nossos pecados. Eu creio no perdão, eu creio na salvação, eu creio na ressurreição do corpo. Estamos chegando ao final aqui, Romanos 8:11, diz assim: e se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, também dará vida aos seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Que o Espírito Santo não só regenera, não só santifica, mas ele ressuscita. O Espírito Santo ressuscitou Jesus dos mortos. O Espírito Santo vai nos ressuscitar. Eu creio na ressurreição do corpo.
nosso corpo será ressurreto. Jesus é a garantia disso, porque Ele ressuscitou, nós ressuscitaremos também. O mesmo Espírito que levantou Jesus dos mortos é o Espírito que nos levantará também. Amém? Eu prefiro ser arrebatado, né? Mas se passar pela morte, vamos ser ressurretos aí. Em nome de Jesus. E na vida eterna, para encerrar, João 3,16, porque Deus amou o mundo que deu para quê? Mas tenha o quê? Mas tenha a vida eterna. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu creio na vida eterna e por isso eu sou feliz. Mas o que será daqueles que não creem? Olha o que será. A Bíblia diz o que será daqueles que não creem. Tudo que a gente falou, eu creio, tem gente que não crê. Agora, o que o Apocalipse fala dos que não creem? Mas os covardes. Covarde é isso, é medroso mesmo. Não se posiciona. Tímidos. Mas os covardes. E a timidez é um orgulho enrustido, tá? Mas os covardes, os incrédulos são os que não creem. Os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Irmãos, deixa eu confessar algo para vocês. Quando eu estava trabalhando nesse credo aqui para trazer para a igreja, eu fiquei pensando, quem que prega isso hoje? Eu perguntei para o Espírito Santo, alguém foi numa igreja que pregaram isso aqui, queridos? Alguém aqui já foi? 1, 2, 3. 3. Mas está na Bíblia, não está na Bíblia? O Espírito Santo é quem nos ressuscita. E termina com amém. Eu creio na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Quem significa amém, igreja? Assim seja, certamente, né? É esse sentido aí. Quando alguém ora e você diz amém, o que quer dizer isso? Você está concordando com a oração. Se tem 2 orando, mais um que está ali falando, o outro está concordando, o outro está orando junto. Está orando junto. Quando diz amém, está dizendo certamente, assim seja. Eu concordo. Se você concorda, você diz amém. Se você não concorda, você não diz amém. Tinha o pastor, amigo nosso, da nossa igreja, foi orar pela senhora, né, Dori? Como é que ele orou que a senhora abriu o olho e disse não? Porque ele pensou que ele estava orando para entregar a vida dela para Cristo, no sentido que ela fosse morrer, né? Pastor Luiz Claudino, né? Foi no hospital orar por uma senhora e começou a orar por ela no hospital e amém, né? A hora que ele falou sobre entregar a vida dela a Cristo, ela entendeu que ele estava numa extrema unção, como se ela fosse morrer. Ela abriu, olhou e disse, não. Irmão. Então, se você concorda, diz amém. Se não concorda, não diz amém, né? Então é assim, né? Vamos ficar em pé, queridos. Nós vamos cantar agora, né? O Elton vai pegar o violão aí. Oi? Consigo? Quer que eu toque, mano? Quer que eu toque? Eu achei que eu toco. Apocalipse 22:20 diz, sim, venho em breve, amém, vem Senhor Jesus. Queridos, vamos antes de encerrar ainda ouvir um pouquinho. O céu será pessoas que não serão forçadas a entrar. Queridos, pessoas vão para o céu, vão o que querem. E não pensem que o inferno vai ser povoada por pessoas que não querem ir para lá. Elas vão porque elas querem, elas estão caminhando para lá e sabem disso. Então, queridos,
o inferno e o céu, ele é resultado das nossas escolhas. Nós escolhemos por qual caminho nós queremos seguir. Um caminho largo que leva à perdição, ou um caminho estreito que leva à salvação. Você escolhe. Agora, Deus é poderoso para salvar. E esse credo, nós vamos começar a declarar ele sobre cada batismo que nós fizermos. E de vez em quando vamos começar a declarar aqui na igreja, amém? Fiquei surpreso hoje que tantas pessoas conheciam, né? E ele é lindo. E nós temos que declarar isso, porque muitas pessoas, irmãos, não sabem mais o que creem. Ou estão crendo em coisas que a Bíblia não ensina também. Vamos cantar? Toca rapidinho, irmão. Eu creio no Filho. Eu creio no Espírito de Deus. Eu creio no Espírito Santo, poder enviado a nós do céu. Eu creio em Deus Pai, eu creio em Jesus, Cristo Filho de Deus. Eu creio em Deus Pai, Senhor Todo-Poderoso. Eu creio no Filho. Eu creio no Filho. Espírito de Deus, eu creio no Espírito Santo, poder enviado a nós do céu. Eu creio, Porque eu creio, eu sou feliz. porque eu creio, eu sou feliz, pois tenho a vida entrega em Jesus. Porque eu creio, eu sou feliz, tenho a vida eterna, tenho a vida eterna, tenho a vida eterna em Jesus. Porque tu és santa e eu creio. Ressuscitou, eu creio na ressurreição daqueles que Cristo estão. Eu creio, eu creio em Jesus, Porque eu creio. eu sou feliz, pois tenho a vida eterna em Jesus. Porque eu creio, eu sou feliz, tenho a vida eterna, tenho a vida eterna, tenho a vida eterna em Jesus. Porque eu creio, eu sou feliz. A vida eterna em Jesus. Oh, yeah! Oh, glória a Deus! Aleluia! Amém, queridos? Irmãos, essas verdades nós cantamos e declaramos, é elas que nos mantêm em pé. Não é aquelas palavras de coach, que você é vencedor, que você é isso. Esquece isso, queridos. O que vai te manter de pé é a palavra de Deus. Essas verdades que você crê e vive. Amém? Amém. Amém. Pode sentar então. Deus abençoe. Chamar nosso garoto propaganda, os avisos.